Graça e paz sejam com todos. Que bom estarmos aqui novamente e somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos unidos num só corpo, num só sentimento, juntos para louvar, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão do livro histórico de Josué, capítulo 24, o versículo de número 14 e 15. O texto nos diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além no rio Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, os quais serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que Ele nos abençoe ricamente. Amém. Vamos orar nesse instante, meus queridos irmãos, com os nossos corações gratos a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua real presença. Te pedimos a continuidade do teu amor, da tua graça, da tua compaixão em favor das nossas vidas. Sê, pois, ó Deus, com a nossa igreja mais uma vez. Continue, Senhor, derramando as tuas copiosas bênçãos em favor de todos. Sê com os nossos irmãos enfermos, irmãos que estão enlutados, irmãos que precisam de uma porta de emprego. Sê, pois, com todos. Abençoe também, Senhor, milhares e milhares de pessoas que perderam seus entes queridos com esta pandemia. E abençoe também ricamente os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento desta enfermidade. Sê com todos, e é na mediação do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, agora e para sempre. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, o tema da nossa reflexão é servir ou não servir ao Senhor. Neste capítulo em especial, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. O exemplo de Josué diante da nação é extraordinário. Ele conduz os filhos de Israel a tomar uma decisão sábia: servir ou não servir ao Senhor. Para nós, parece um exagero tantas afirmações positivas do povo. Porém, Josué considera a escolha deles e sela o pacto da nova aliança com Deus. Logo nos primeiros anos depois da morte de Josué, o povo obstinado, o povo cego e rude, estavam às voltas da idolatria com deuses cananeus e, com isso, quebraram o pacto que tinham feito com Deus e a sua lei. Sendo assim, o testemunho feito por eles e as confirmações constantes resultaram em nada. Que decepção! Servir ao Senhor sugere que é necessário deixar tudo para servir a Deus. A exemplo do patriarca Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ele, porém, renuncia a tudo. Deixa os seus projetos, deixa o seu confortável ambiente, deixa a sua posição, a sua terra, a herança dos seus pais e fica a família para trás para seguir e servir a Deus sem saber para onde estava sendo
conduzido, mas com uma fé genuína, extraordinária. Outro exemplo é o de Levi, chamado Mateus. Em Lucas capítulo 5, 27 e 28, o autor sagrado diz: e depois disto, Jesus Cristo saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhes: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Em Mateus capítulo 19, 29, Jesus Cristo disse: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Servir ao Senhor sugere que é necessário exercer a função de servo de Deus. A palavra servo significa uma pessoa à disposição de outro. Palavra para designar escravo, o servo a serviço do rei. Aquele que tem serventia no reino de Deus. Aquele que vive ou trabalha como servo de Deus. Moisés, porém, se destaca neste aspecto de servo dedicado e empenhado em toda a sua trajetória. Segundo o autor sagrado do livro de Hebreus, capítulo 3, 5, o autor sagrado diz: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Sim, meus queridos irmãos, não existe nada melhor neste mundo do que servir ao Senhor. Lamentavelmente, os filhos de Israel tiveram várias oportunidades de servirem a Deus, mas tomaram decisões equivocadas, decisões erradas, e as consequências foram desastrosas. Servir ao Senhor significa em deixar tudo, renunciar tudo por amor a Deus e a Jesus Cristo. Contudo, meus queridos irmãos e irmãs, vamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho e altruísmo não é em vão no Senhor, como assevera o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja, e que o nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe ricamente. Amém.